Ótimo, obrigada, Fábio. Bom, boa noite a todos e todas. Obrigada aí pela presença de vocês, disponibilidade. Sei que a gente vem de uma semana intensa de eventos no PPGD, mas eu acho que essa mesa, ela se alinha bastante com a mesa de abertura de ontem da professora Maria Clara, né, da Universidade do Minho, que deu um panorama geral para a gente. Acho que ela também se ajusta muito com as discussões que a gente fez hoje à tarde, né, sobre orçamento de gênero, sobre gênero e tributação. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de vocês. Acho que esse é um tema que cada vez mais vem se adensando aí no programa, né, de Direito e Políticas Públicas da Unirio. Essas discussões de gênero, elas perpassam vários trabalhos de vocês, perpassam várias disciplinas, as diferentes linhas de pesquisa. Então, queria mais uma vez agradecer e já agradecer as nossas participantes aqui, palestrantes dessa noite, a professora Maria da Glória, a professora Graziela e Regina, por estarem aqui conosco, disponibilizarem o seu tempo. A gente vai fazer, então, uma sessão aí tentando respeitar os tempos de fala e, se possível, abrir para um pequeno debate ou para algumas perguntas ao final. Eu vou ficar aqui também gerenciando o site, o chat, vocês podem fazer algumas intervenções ali pelo site. E sem mais delongas, para a gente ganhar tempo, eu queria passar a palavra para a professora Maria da Glória Bonelli, que é professora da Universidade Federal de São Carlos, é uma pesquisadora com larga trajetória, né, no tema das profissões jurídicas. Ela também vai poder ficar à vontade para falar um pouquinho mais da trajetória acadêmica dela, mas eu queria ressaltar e enfatizar a minha alegria da professora Maria da Glória estar aqui, primeiro porque ela é alguém que acompanha a minha trajetória acadêmica, e eu acompanho as pesquisas dela há muitos anos, mas porque ela também traz esse diálogo interdisciplinar que todos vocês sabem, porque eu só canso de falar disso, um diálogo interdisciplinar para dentro do programa, né, para dentro desses estudos do direito das políticas públicas, que eu acho que oxigenam, trazem novas lentes para a gente olhar para os nossos problemas de pesquisa. Então, eu acho que é muito proveitoso que nós tenhamos uma acadêmica com essa densidade de pesquisa, com uma trajetória profissional tão larga aí nessa temática especial das profissões jurídicas. Então, professora Maria da Glória, te passo a palavra. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Sei que você vem de uma jornada aí de um evento acadêmico agora, da Unfox, então agradeço mais uma vez. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Queria agradecer a oportunidade de dialogar aqui com vocês. Eu realmente vim desse evento, mas é sempre uma alegria, né, ser recebida num programa de pós-graduação, como o Programa de Direito da Unirio, que reconhece a minha possibilidade de contribuir. Sempre uma alegria a gente se sentir reconhecido numa perspectiva mais transdisciplinar, né, cruzando essas fronteiras. Como a Ana já antecipou, eu me dediquei ao estudo das profissões jurídicas na perspectiva da sociologia, que é o que eu faço, e me pediram para fazer uma apresentação sobre a equidade de gênero, os desafios para isso nas carreiras jurídicas. Eu vou fazer isso, mas, na verdade, como o tempo é um pouco curto, né, porque me falaram nos 20 minutos, não dá para falar de todas as carreiras, né, porque direito tem muitas carreiras, então eu tentei concentrar na magistratura e na docência do direito. De início, eu tinha até introduzido outros assuntos dos escritórios, dos departamentos jurídicos, da sociedade de advogados, até do pessoal paralegal, mas não tem condição. Então, eu vou tentar dar conta aqui do que eu tenho. Eu tenho estudado as mulheres e os negros e as negras nas carreiras jurídicas e vou tentar compartilhar com vocês o que eu vejo que tem acontecido de mudança nessas profissões. Eu acho que a primeira grande mudança que eu queria falar para vocês é que o cenário atual é muito diferente nas profissões jurídicas do que foi no século XX, né? Nos anos 90, nos anos 80,
Eu queria destacar, primeiro, o impacto da globalização nas carreiras privadas e nas públicas, né? Não é um impacto só de mercado, mas há também uma influência nas outras carreiras, uma intensificação da especialização. Isso também tem sido acompanhado do que a gente chama de uma fragmentação das profissões, em vez de se pensar grupos mais coesos, a gente tem visto grupos mais fragmentados dentro de cada uma dessas carreiras, um predomínio de uma cultura de negócios, onde antes havia muito mais o que a gente chamava de uma cultura cívica, e das profissões jurídicas se colocando numa posição de defensoras da sociedade, preocupados com essa dimensão cívica, e agora a fala de negócio dessa cultura é bem mais predominante. Isso também é acompanhado de muita heterogeneidade nos grupos profissionais, os grupos foram predominantemente compostos de homens, hoje a gente vê uma diversidade um pouco maior na composição de gênero, na composição étnico-racial dos grupos, e, em um certo sentido, também na composição da origem social das pessoas, em termos se é da elite, se é das classes segmentos médios, se é dos segmentos mais desfavorecidos. Observamos também a constituição daquilo que a gente chama de um precariado nas profissões, as pessoas que viram bacharéis em direito, mas não conseguem transformar esse bacharelado num exercício profissional especializado e acaba, às vezes, se ocupando de atividades que a gente chama mais de paralegais. E também temos percebido muito que a forma de se identificar com a profissão vem mudando. Então, antes a gente predominava muito uma ideia que a gente chama de profissionalismo da semelhança. Então, o modelo de profissional é aquele que a gente pensa que nós temos algo em comum, somos semelhantes porque exercemos a mesma profissão. Essa ideia vinha por trás dela uma ideologia que a gente chama de um certo ideário de pensar que esse grupo era coeso, que era coeso por ter interesses comuns na OAB, era coeso por ter interesses comuns na docência do direito ou na magistratura ou qualquer outra dessas carreiras. E vinha por trás dessa ideia de coesão, para se preservar uma ideia de coesão, um ideário de que a profissão era neutra, que o conhecimento era neutro, e que esse conhecimento predominava sobre outros interesses, interesses políticos partidários, religiosos, enfim, qualquer outra coisa. Em primeiro plano vinha essa ideia de um conhecimento neutro. Essa coesão era muito acompanhada por um grupo muito igual, sendo todo mundo homem, todo mundo de uma origem social, que é uma origem social, pelo menos de classe média. Isso padronizava esse sentimento de semelhança que gerava uma ideia de que somos uma comunidade. Então, pensar a profissão uma comunidade, e eu me identifico com essa comunidade, então a minha identidade é de profissional da advocacia, é de magistrado, é de procurador, enfim, pensava esses grupos como uma comunidade. No contexto contemporâneo, isso vem mudando bastante. Primeiro, no lugar dessa coesão, a gente tem muito mais fragmentação, uma percepção que dentro dos grupos profissionais há conflito, em que os grupos disputam quem é que vai ser as lideranças que vão ser eleitas para as associações, para dirigir as instituições, mas há também, além do conflito e da competição, uma situação de cooperação, de colaboração, até de negociação, né, de tentativa de constituir alguns acordos. Isso também está associado com uma participação de um grupo mais heterogêneo, mas essa heterogeneidade ela não chega todo mundo na mesma posição social, ela vai produzindo o que a gente chama de estratificação, hierarquias. Então, alguns grupos são considerados mais prestigiosos, outros menos prestigiosos, uns mais bem remunerados, outros mais vistos como rotineiros, enfim. Associa essa heterogeneidade dos corpos das pessoas, se o corpo é de uma mulher branca, se o corpo é de uma mulher negra, se o corpo é de um homem negro, com esse problema de estratificar a profissão também. E no lugar desse sentimento de comunidade, tem presente um sentimento de competição
e também uma percepção de que a gente, enquanto sujeito, a gente não se identifica só com a profissão. Então, eu sou professora, mas em muitos momentos eu me considero uma mulher professora. Em outros momentos eu posso me considerar uma brasileira professora. Então, a identidade de gênero, de raça, de sexualidade, de etnia, de nacionalidade, muitas vezes recorta o que a gente chama a percepção da identidade profissional e complica essa versão anterior de comunidade nas profissões. Aqui eu queria mostrar para vocês os dados em termos de mulheres e de negros em cada uma dessas carreiras. Infelizmente, eu não tenho dados dos mesmos anos para todas as carreiras, porque eles não são contados com a mesma regularidade. Então, na advocacia, em 2020 havia mais de 1.200.000 advogados, havia 50% de mulheres, mas eles não divulgam informação sobre composição racial da profissão. Desde 2020 se fala que está havendo uma pesquisa para identificar a composição racial dos membros da Ordem dos Advogados, mas até hoje isso não está concluído ou não está liberado. O Judiciário, já, ao contrário, divulga isso com uma certa regularidade. E a última vez que o Judiciário fez essa pesquisa foi no ano passado. A pesquisa do ano passado foi uma pesquisa para ver o impacto da reserva de vagas na magistratura. E fez, então, um levantamento, só que esse levantamento que o Judiciário feito a partir do CNJ, ele pediu às pessoas responsáveis pelos fóruns, tribunais, que respondessem e passassem informação sobre a composição de gênero e de raça dos magistrados. E o dado para mulheres deu 39,3%, mas o dado mais surpreendente foi que sem informação sobre raça era 32%. Então, para 32% dos magistrados, não há informação registrada sobre que raça ele tem. Então, quando se elimina esses 32%, parece que tem mais gente que é do grupo negro, mas, na verdade, a gente não sabe quantos desses 32% são. O que a gente sabe efetivamente é que 9% há informação de que são negros para um total de 17.000, que era o dado no momento que foi respondido essa enquete, e ela não foi respondida pelo magistrado, ela foi respondida pelo gestor, tá? Que pediu, sei lá, informação para algum servidor que coletasse essas informações e fornecesse. No Ministério Público, a gente tem também 39% de mulheres, mas não há informação para composição racial. Para a Defensoria Pública, a informação é de 2015. Naquele momento, eles apontavam 6.062 membros na Defensoria, sendo 47,5% de mulheres e 25,5% de negros. E na docência do direito, fui eu que fiz esse levantamento, com base nos dados do Censo Nacional do Ensino Superior, que o INEP do MEC divulga regularmente, e para 32.000 professores registrados nesse sistema nacional no Brasil, 40% eram mulheres e 23% eram negros, mas também havia uma perda muito grande de informação de dados de cor e raça para esse grupo. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é essa ideia de que desculpa, eu sem querer mexi onde não era para ter mexido. Quer dizer, há uma mágica social do mérito e da excelência que transforma alguma coisa que é tido como neutro, né? E tenta caracterizar assim, mas o que a gente vê na prática são padrões bastante masculinos e práticas muito racializadas de como se exerce cada uma dessas profissões. E, a partir dos padrões masculinos,
e das práticas racializadas é uma tentativa, com muita frequência, de mulheres seguirem aquele padrão e de negros seguirem as práticas racializadas também. Então, a presença das mulheres e dessas outras diferenças é muito importante nos grupos profissionais, mas só estar presente no grupo não vai mudar essa visão dominante que eu estou contando para vocês, que é a visão do profissionalismo, que se caracteriza dessa forma, como essa neutralidade. Então, o que a gente vê é que esses grupos profissionais que têm um grupo poderoso dominante, esse grupo poderoso dominante passa a ser a referência, e é a referência para os pares de uma maneira geral. Então, muitas vezes, se olha como o homem branco da classe média alta age, e os ingressantes que vão entrando na profissão vão sendo generificados e racializados nesse ambiente, agindo de acordo com esses padrões. Então, os momentos de mudança disso, eles nem sempre vão no ritmo que a gente gostaria que efetivamente mudasse. Então, o que eu queria também mostrar para vocês um pouco é essa, dado agora entrando na magistratura, né, que os dados da magistratura que estão disponíveis no próprio censo do Poder Judiciário, e eu tenho artigos detalhando esses dados, mas não tenho condição de botar tudo isso aqui, então só botei essas duas informações. Primeiro, que é perceptível que a década mais favorável para o ingresso feminino na magistratura já passou. Então, houve um momento que realmente a gente via que estava num crescendo, mas já na última década, quer dizer, de 2011 para frente, esse crescimento já reduziu, e a gente também observa isso na progressão para a segunda instância. A gente observa na progressão para a segunda instância que também sempre a mulher está progredindo menos que o homem, mas agora também houve uma redução nesse ritmo de progressão. Aqui eu queria compartilhar com vocês, se eu conseguir tirar todas essas coisas da minha frente, aqui, por exemplo, consegui tirar uma e aqui outra, vamos lá. Então, a trajetória de carreira na magistratura, como todo mundo sabe, é bastante estruturada, bastante padronizada em termos de progressão, mas com toda essa padronização e com toda essa estrutura, a gente vê que as posições de poder profissional elas estão mais ocupadas pelos homens brancos, como também os tribunais que têm mais autonomia e têm mais dinheiro, tem mais presença de homens brancos do que tribunais que têm menos dinheiro e menos autonomia. Então, quando a gente olha os dados da magistratura, a gente vê que a Justiça do Trabalho é mais feminina e a Justiça do Trabalho foi mais, assim, demorou mais tempo para avançar nos processos de autonomia da Justiça do Trabalho em relação à esfera do poder executivo, e a Justiça Estadual, no outro lado, que se autonomizou um pouco mais rapidamente, ela é mais masculina e até mais masculina que a Justiça Federal, que também a Justiça Federal foi conquistando a autonomia profissional mais lentamente. Houve muitas situações de intervenção do governo e do Poder Executivo na Justiça Federal ao longo do século XX. Então, como que a gente pode fazer e desfazer o masculino e o feminino no judiciário? Não é só uma reprodução. Quando a gente entra na vida profissional, a gente não reproduz só o jeito que se faz gênero na casa, né? Tem uma forma diferente de produzir o gênero no trabalho, e a representação do ser profissional ela é elaborada sempre com o discurso de que ela é universal. Não, somos todos iguais, nada diferencia nada, mas, efetivamente, quando a gente vai ver as hierarquias das profissões, a gente vê que ela é hierarquizada por gênero, por classe, por raça, e que há diferenças mesmo dentro da magistratura sobre isso. Então, o que a gente observa também são esses múltiplos privilégios e desvantagens já no ingresso na carreira profissional. Então, há um certo gradiente que a gente observa
em que as pessoas vão notando um ambiente mais receptivo para umas pessoas e um ambiente mais hostil para outras pessoas. E os homens, no conjunto das entrevistas que a gente faz, percebem esse ambiente como mais receptivo, principalmente o homem branco, e as mulheres negras sentem esse ambiente mais hostil. E é mais hostil de várias maneiras, mais hostil do jeito como ela penteia o cabelo. São vários pequenos detalhes que uma pessoa escuta na sua vida, né? Uma juíza que escuta que a magistratura não é para cabelo encaracolado, que é preciso cuidar do penteado. Isso tudo vai produzindo situações que a pessoa toma como uma certa hostilidade na sua condição. Então, o que a gente observa também é que havia, por parte da magistratura, um certo temor de que ela fosse tomada de assalto pelas mulheres, que as mulheres iam entrar na carreira e iam fazer que a carreira se desvalorizasse, como eles achavam que tinha acontecido no caso francês, porque eles achavam que as mulheres entraram muito para trabalhar no judiciário francês e que esse judiciário foi perdendo prestígio, autoridade, remuneração e etc. Só que quando a gente vai estudar como é que vai mudando a composição de gênero dessas profissões, o que a gente vê não é que as mulheres entraram e mudaram tudo, a gente vê ao contrário, a gente começa a perceber que começa a aparecer um desinteresse masculino por determinadas posições na profissão, que há uma perda de privilégios na carreira, e junto com isso, por exemplo, a carreira passa a sofrer muito mais controle das métricas de avaliação, a carreira começa a ter que fazer uma gestão, mas essa gestão já vem, de alguma forma, padronizada a partir das instâncias superiores, e isso vai despertando um desinteresse por essas posições, e isso se refletiu numa mudança na origem social dos juízes, que, quando ingressam, a gente reparou no caso francês que eles tinham uma origem mais inferior do que de gerações anteriores, que também associava com essa percepção de uma certa mudança de prestígio da carreira. Então, o que a gente vê no Brasil é que há um ingresso de mulheres nessa carreira, mas que o ingresso dessas mulheres, elas vêm provenientes de segmentos sociais mais favorecidos que dos homens também. Então, 53% das mulheres são filhas de pais que têm alta escolaridade e 50% dos juízes homens são filhos de pai com alta escolaridade. E para a mãe desses magistrados, 45% das mulheres têm mãe com escolaridade elevada, para 40% dos homens juízes que têm mães com escolaridade elevada. Então, o que a gente está apontando aqui é que o ingresso feminino na profissão tem alguma associação com uma origem social um pouco mais favorecida do que a dos homens juízes. E também o que a gente observa nos dados sobre essa carreira é que o tempo que eles estão na carreira, magistradas e magistrados, não tem sido suficiente para que as mulheres cheguem ao topo da carreira. Então, as posições que elas estão ocupando também na gestão do judiciário tendem a ser aquelas que se tornaram menos atrativas para os homens juízes. Eles acham que essas posições de gestão são muito mais controle, muito mais contar pontinho de quantos processos foram tocados, encerrados, e tem muito menos autonomia na gestão do judiciário do que se tinha no contexto em que predominava mais os homens nessas posições de gestão. Uma outra coisa que a gente percebe também é muitos anos já, mas conflitos geracionais entre mulheres na magistratura. Gerações mais antigas de mulheres na magistratura tendem a achar que as novas gerações de mulheres que entram nessa carreira
E, ao entrar nessa carreira, elas reivindicam, né, colocam na cena a sua condição de mulher, a sua condição de ter que, além de se matar de trabalhar, ter que se matar também para cuidar da família, etc., é visto por essas gerações mais antigas na carreira como um chorar à toa, um mimimi, um reclamar vazio, porque as que haviam ingressado nos anos 90, nos anos até 2000, elas sentem que tinham, assim, se mataram, fizeram o padrão masculino de dedicação integral à carreira e têm orgulho daquilo e acham que essa agenda, que é uma agenda de direitos, é, de alguma forma, esse estilo hoje em dia que tudo o pessoal diz que é mimimi, que também é uma coisa bem geracional, esse negócio de mimimi, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar nisso antes, mas agora temos isso aí. Bom, os mecanismos de produção, de diferenciação de gênero, eles são sutis, não é um escancaramento da discriminação de gênero ou de raça, como a gente viu na televisão, no cometimento de crimes em torno disso. É uma coisa que acontece de uma maneira que a gente chama de um viés implícito a favor de um gênero e uma característica racial, e uma certa produção de estereótipos de gênero também, que vai nessa direção. Então, por exemplo, as mulheres reclamam que no processo de concurso elas são indagadas no exame oral sobre uma condição de gênero que é um conteúdo que nunca é dirigido aos homens, mas que é uma pergunta feita especialmente para a mulher, se o marido vai acompanhar, que, enfim, como é que ela vai se comportar em determinado ambiente na cidade pequena, etc. E elas percebem isso como um processo hostil em relação a elas. Outro viés implícito que a gente tem reparado é no que diz respeito à pós-graduação, ao curso, a ter o título ou a frequentar uma pós-graduação. Então, no período recente, até a partir de 2011 para frente, que a gente vê que é um momento menos favorável ao ingresso feminino, não é que elas não entram, elas entram, mas elas estão entrando menos que entraram até 2010. Nesse momento que elas estão entrando menos, é também o momento que elas estão entrando com mais titulação. Então, elas entravam antes com menos posse de títulos de pós-graduação, e agora elas estão entrando menos, mas com mais título, que isso revela o quê? Um acúmulo de titulação e um retraimento no ingresso. E, por fim, tem também isso que a gente chama, eu já mencionei anteriormente, de uma ausência de uma paridade de gênero, que, com o passar do tempo, o obstáculo para progredir e chegar à segunda instância, ele tem persistido e não tem reduzido, como muitas pessoas acham que reduziria com o passar do tempo, Manuel, que a gente tem visto. Aqui eu queria dizer também que a vida privada, ela impacta de uma maneira diferente na vida dos juízes e das juízes, né? Na vida, a carreira tem custo muito maior para a vida familiar das mulheres do que para a vida familiar dos homens. Então, em termos de casamento, o que a gente vê nos dados sobre os juízes? Ao longo da carreira, as mulheres casadas, elas diminuem de 73% quando elas ingressam como juízes substitutas para 58% quando elas são desembargadoras. Ou seja, há mais divórcio, mais descasamento na progressão da carreira da mulher. Já na carreira do homem acontece justamente o movimento inverso. Os homens entram, 79% deles casados como juízes substitutos, e chegam a desembargador com 89% deles casados. E a mesma coisa acontece com a maternidade e a paternidade. A maternidade é menos frequente no topo da carreira do que a paternidade. Então, todos os homens, 96% dos homens são pais, para 84% das mulheres são mães no topo da carreira. Então, essa diferença é menor no início da carreira do que no topo. Então, há esse mantra que se fala muito no mundo profissional,
que é que tem que separar a vida profissional da vida familiar. Mas o que a gente tem visto é que isso é um conteúdo muito generificado, né? Para os desembargadores, ter cônjuge favorece progredir, e essa associação é muito menor para as mulheres. E esse mantra da separação da vida profissional e da vida familiar realmente foi totalmente diluído na pandemia, porque a profissão entrou para dentro de casa, né? E invadiu o espaço da casa totalmente. Então, a vitória é absoluta sobre a vida profissional dentro da casa. Isso é um levantamento para vocês verem qual é a composição, já estou entrando aqui no corpo docente, né, no estudo sobre a docência do direito. Esses gráficos mostram, o azulzinho são os docentes e os laranjas são os alunos, tá? Então, as mulheres brancas... Ai, desculpa, o que eu fiz aqui? Ok, as mulheres brancas, elas são igualmente representadas no corpo discente e no corpo docente, elas são 23% e estão em equilíbrio. Já os homens brancos, eles têm uma sobre-representação que eles dobram, né? Eles são 17% como alunos e 34% como professores. As mulheres pretas, pardas e indígenas, acontece que elas são 15% no corpo discente e 6% como professoras. Então, elas têm uma subrepresentação de encolhimento né, para além, é o dobro que elas são, e elas caem para menos da metade. E os homens pretos, pardos e indígenas também têm uma representação menor como docente do que eles são no corpo discente, mas não com tanta distância. As duas últimas colunas são para os grupos que a gente não tem informação para cor e raça. Aqui eu queria comentar com vocês a pesquisa que eu fiz na docência do direito. Essa pesquisa tinha uma dimensão que a gente chama quantitativa e uma dimensão que a gente chama qualitativa. Na qualitativa, eu entrevistei 70 professores e professores. Eles eram de 7 instituições de ensino superior com um perfil bem diferente, tinha instituição bem pequenininha, bem assim, de cidade pequena, e tinha mega instituições, e tinha instituições com mestrado e doutorado, e tinha instituições só com graduação, tinha públicas, tinha privadas, enfim, a gente tentou fazer uma composição nisso. 57% desses 70 professores que a gente conversou eram homens, 61% eram brancos. Bom, o que a gente observou, em geral, é que havia uma satisfação em ensinar, né? Em praticar o ensino jurídico, embora muitos desses professores que a gente conversou tivessem a atividade de ensino jurídico como uma segunda ocupação, né? Mas, mesmo tendo como uma segunda ocupação, parecia que o ensino jurídico era mais recompensador, gratificante e talvez mais lúdico do que a outra ocupação que eles tinham, que era muito mais cheia de conflitos, de tensão, de pressão sobre a vida, como, sei lá, ser juiz, delegado, procurador, etc. Mas o que a gente repara nesse grupo é que tem uma coisa que a gente chama de disputa narrativa. As pessoas disputam para dizer o que é um bom professor, né? Um bom professor, e essa disputa ela é muito marcada entre graduação e pós-graduação. Quem está na pós-graduação defende uma visão, quem está na graduação tende a defender outra. E a inserção bem-sucedida no mercado profissional passa a ser uma coisa muito valorizada, principalmente pelos alunos da graduação, que favorece essa ideia de que o bom professor é aquele que está inserido bem no mercado de trabalho, enquanto que tem a outra negociação, que é a ideia de que o bom professor é o contrário do que aquele que está sempre no mercado de trabalho, é aquele que se dedica integralmente ao aluno, que está presente no acompanhamento. Então, isso é uma disputa muito marcada na fala das pessoas que a gente entrevistou. Nós observamos muita também estratificação nesse grupo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as condições de trabalho eram muito desiguais nessas instituições de ensino superior. Tinha aquele professor que era conhecido como o professor Uber, né, que ele está pulando de campo em campus para dar um bolo de aula para completar um quadro de horários de disciplinas para ele tentar sobreviver,
Há outro professor que tem dedicação exclusiva, que só vai num campus, que o salário está garantido, que se tiver 5 alunos matriculados na disciplina, ele vai dar aula e não vai ter problema nenhum, enquanto que na privada, se ele tiver 10 alunos, a universidade vai cancelar a disciplina e o professor não vai receber aquele dinheiro, porque a disciplina optativa teve pouco retorno financeiro para a instituição. Então, essa estratificação é muito marcada. E tinha instituições muito vulneráveis, inclusive aquelas que estavam tão vulneráveis que não conseguiam nem se beneficiar do FIES, o sonho delas era tentar conseguir receber o FIES para a sobrevivência no fechamento das suas contas. Também a gente percebia que muitos desses professores que vivem essas condições ruins, né, no ensino da docência, eles têm outras alternativas que eles combinam com essas, como todos os professores, de alguma forma, têm. Por exemplo, ele é mal remunerado, mas o ensino propicia outros ingressos. Por exemplo, arruma cliente na sala de aula, o aluno reconhece naquele professor um bom professor, tem um problema na família, indica o professor. Eles conseguem alunos para fazer cursos de especialização que remunera melhor o professor do que o curso de graduação. Eles divulgam e fazem vendas de livros, enfim, tem várias outras alternativas que, de alguma forma, vai produzindo um complemento ali naquela sobrevivência da renda familiar das pessoas. A gente viu também nesse grupo uma construção de gênero e raça na presença desses grupos dentro da docência. O que a gente observa é que, assim que ingressa na carreira, também é perceptível que tem um grupo que planejou muito bem fazer a carreira e um grupo que não tinha nada planejado, que vai meio nas oportunidades que vão aparecendo. Isso a gente repara e chama de generificação e racialização na entrada. Quer dizer o quê? Que mais planejamento era feito pelos homens brancos, de como iam ser os passos para seguir a carreira, e menos planejamento era feito pelas mulheres negras. E também isso que a gente chama como é a norma de gênero e como essa norma produz um senso prático do que a gente vai fazer, isso mostrava muitas vezes que muitas mulheres hesitavam diante de, por exemplo, se inscrever para fazer um concurso para ser professora numa instituição pública, ou de se inscrever para tentar entrar na magistratura, porque via aquelas oportunidades muito longe do alcance do que era normal ao grupo social em que ela vivia. As amigas delas não faziam isso, as primas, as irmãs, e isso levava ela a fugir um pouco dessa ousadia e se adequar mais ao que a gente chama esse senso prático do que é para mim, do que meus amigos fazem, de uma maneira mais geral. Então, quando essas mulheres superam esse senso prático, enfrentam essa dificuldade, elas se deparam com aquilo que a gente chamou do tal viés implícito, que é a desconfiança em relação a ela, né? Então, isso contrasta muito com a percepção dos homens de que a interação profissional deles no ambiente profissional é bom, é receptivo, eles se sentem acolhidos, enquanto elas sentem que tem essa desconfiança se elas vão ser competentes, se elas vão saber impor autoridade, ou se, ao contrário, se elas vão impor autoridade demais e vão ser muito duras e vão ser muito brutalizadas, enfim. Tem esse zoom sobre esses assuntos. Então, o estereótipo de gênero, ele contrasta e complica a figura da autoridade, né? Porque a figura da autoridade, ela vem com uma expectativa, o aluno chega na sala de aula, ele está esperando o quê? Um homem profissional, experiente, branco, assim, de uns 48, 50 anos de idade. Então, essa figura é bastante generificada, é bastante racializada. Esse estereótipo privilegia quem tem essas marcas no corpo, né? E, em geral, essa contestação da autoridade feminina, ela, quando a mulher se depara, às vezes, com essa contestação, muitas vezes ela age de uma maneira incisiva e ela ganha mais um estereótipo, que é durona. E se ela não age de maneira incisiva, ela ganha estereótipo, porque ela é mãezinha, mãezona, tiazona, sei lá. Em cada lugar é uma variação disso, mas é mais ou menos isso que acontece. Então, a legitimidade da mulher, ela acaba sendo posta em questão. A gente faz fofoca no corredor, fala
Quem está no corredor sabe o que se fala, né? Então, vocês sabem o que fala de um professor, o que fala do professor, o que os mesmos professores falam, não são só os alunos, né? E isso vai produzindo esse que a gente chama de viés implícito, e às vezes produz discriminação mesmo, né? Não só viés implícito. Há uma ética do cuidado que sobrecarrega muito a profissional mulher de tarefas que não pontuam na progressão da carreira. Então, ela fica cuidando do departamento, cuidando do aluno, cuidando disso, cuidando daquilo, e nada entra no currículo Lattes, nada entra naquilo que traz respeitabilidade profissional. Por outro lado, também tem esse problema da baixa participação em atividades com recompensa na carreira. Então, enquanto ela está no cuidado, ela não está no posto de liderança, ela não está recebendo prêmio, ela não está nas representações externas, ela não está nas bancas, não está na... Enfim, onde é visível o que ela está fazendo. Quando ela está no cuidado, é invisível. Então, para finalizar, eu queria dizer para vocês que, em vez daquele profissionalismo da semelhança com o qual eu abri a apresentação, eu queria dizer que a gente pode trabalhar numa lógica do profissionalismo e diferença, profissionalismo recortado por diferenças, né? E nesse profissionalismo recortado por diferença, a gente vê muito hibridismo de identidade. O que é o hibridismo da identidade? É uma combinação da identificação profissional suturada a outras identificações que a gente tem. Pode ser a identificação de gênero, pode ser racial, pode ser religiosa, enfim. O que importa destacar é que essa diferença também não é fixa. Eu posso estar aqui hoje falando para vocês da minha condição de professora mulher, mas na hora que eu for votar na eleição para presidente, eu não votei numa mulher. Tinha um bolo de mulher lá para votar, mas eu não votei. Eu votei no homem. Por quê? Porque naquele momento, para presidente da República, eu me senti que a minha identificação de gênero não estava no primeiro plano, e o que estava no primeiro plano eram as propostas, eram outras dimensões. Então, isso quer dizer o quê? Que há um hibridismo das identidades, mas elas não estão sempre as mesmas no primeiro plano, e isso vai, de alguma forma, sendo experimentado pelas pessoas de maneiras diferentes. As mulheres também, nas profissões do direito, elas vivenciam muitas nomeações, são demandadas para tomar posição em muitos assuntos, né? Então, elas se deparam com muitas nomeações para essas lutas das mulheres. E esse leque de nomeações vai dar rejeição, né, a ser chamada de feminista, que a gente vê bastante por aí hoje em dia, até aquelas que reconhecem as conquistas do feminismo e as contribuições desses feminismos e de suas diversas vertentes para o direito. Então, isso são demandas de identidade também que se fazem às mulheres, e elas têm que, né, lidar com essas situações e, de alguma forma, algumas tentam fugir de algumas dessas situações, outras tentam se posicionar, mas o que importa é que, dentro desse conjunto de situações de diferenças, a gente possa ter um profissionalismo mais democrático e menos tecnocrático, menos impositivo. E esse profissionalismo mais democrático, ele tem basicamente duas grandes características que eu queria destacar para vocês. Que ele não pode se impor ao leigo, dizendo que vai decidir pelo leigo, pelo cliente, pelo cidadão que está sendo atendido, o que o cidadão tem que fazer, né? Ele tem que dar o lugar da cidadania, orientar profissionalmente e deixar que as pessoas leigas também tomem suas decisões sobre orientação. Muitas vezes a gente vê um profissional que literalmente não permite nem a decisão da pessoa, ele vai lá, decide, considera o leigo ignorante no assunto e decide por ele. Então, o profissionalismo democrático é mais uma situação de troca, mas que abre um espaço para a cidadania existir. Porque se o profissional ocupa o lugar da cidadania, a cidadania nem aprende a praticar a condição de cidadão. E também esse profissionalismo democrático, ele tem que contribuir para desfazer essas formas de generificação e racialização que se produzem ainda nas carreiras profissionais. Então, essa é a minha contribuição para vocês, eu agradeço a atenção e passo a palavra para a Ana. Obrigada.
Obrigada, professora Glória. Acho que bom que você deixou os indicativos aqui de bibliografia, que certamente serão muito úteis aqui para outros debates com os alunos. Agradeço mais uma vez pela disponibilidade de tempo e vou passar a palavra para a professora Graziela Honorato, que é procuradora da Fazenda, é mestre em administração pública pela FGV e integra também o grupo que esteve aqui conosco de tarde, né, o Tributos a Elas, que já trouxe para a gente várias reflexões importantes. Então, professora Graziela, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de tempo. Obrigada por estar aqui conosco, compartilhando aqui sua apresentação. A palavra é sua. Boa noite. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Mãe, este aqui é o B-Mental. Você está peladinho. Isso. Pronto. Vocês estão vendo? Estão me ouvindo? Estamos sim, vendo, Graziela. Então, boa noite. Eu sou a Graziela, eu sou procuradora da Fazenda Nacional. Podem me chamar de Grazi. Só uma observação. A apresentação, ela está lá no último slide. Ela não está no modo apresentação, ela está naquele que nós conseguimos ver todos, mas não tem problema, dá para ver bem. Seria apenas o caso de voltar para o primeiro slide. Engraçado, para mim, eu vejo o primeiro slide, eu não vejo ver todos. Eu vou pausar, eu vou parar, eu vou colocar de novo. Vamos lá. Tá certo agora? Sim? Agora sim, agora foi. Obrigada. Bom, eu vou falar sobre equidade de gênero, né? Nas carreiras jurídicas. Meu nome é Graziela, podem me chamar de Grazi, sou procuradora da Fazenda Nacional e mestre em administração pública. Eu faço parte daquele coletivo que é o Tributos a Elas. Eu fiz parte bem do início da concepção, e não fui cofundadora, mas eu fiz parte da primeira comissão, que foi um movimento, um coletivo iniciado no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, voltado a essa questão do empoderamento feminino, né, sob várias perspectivas, inicialmente a questão da mulher, da inserção da mulher no próprio mercado de trabalho, no serviço público, né? Por favor, anotem nosso Instagram e nos sigam lá. Tem muita novidade, é muito legal, tudo é feito com muito carinho, viu? E aí, quando nós criamos esse coletivo, nós passamos a estudar mais a temática. E nós vimos que o cenário é o seguinte: nós, mulheres, recebemos em média, ganhamos em média, 24% menos que os homens, né? E destinamos 18,5 horas às atividades domésticas, de cuidado com o lar, com a família, etc., que chama economia do cuidado, né? Com os afazeres domésticos, ao passo que os homens, semanalmente, só se comprometem com 10,4 horas, de 18 horas para 10 horas. Quer dizer, nós somos, teoricamente, mais ocupadas, com as tais da dupla, tripla jornada, né? Isso se chama economia de cuidado, que é aquela missão, historicamente, culturalmente, né, atribuída à mulher, de cuidar. A gente cuida até da sogra, que não é a nossa mãe, dos filhos, da família, do preparo do jantar quentinho e agosto do filho 1, do filho 2, do filho 3, da cera do ouvido da criança, da nota da escola. E tudo isso, se não dá certo, se alguma coisa sai do prumo, é a mulher que é demandada, a mãe. Ou a filha, que não tem filhos, mas que cuida dos pais, cuida até do vizinho. E a doutora Maria Bonelli, Maria da Clara Bonelli, até falou que no trabalho a mulher vai para essa ética do cuidado e deixa de se ater estritamente às funções profissionais. E ali ela perde um pouco até de tempo, né?
mas isso é inerente à mulher, talvez, ou culturalmente incrustado. E aí, toda essa economia de cuidado, que corresponde ao trabalho não remunerado, chamado também de trabalho de cuidado, trabalho invisível, porque não se vê quando você arruma a cama, quando você coloca o cheirinho no banheiro, sabe? Não se vê e nem se contabiliza. Tradicionalmente, nos atribuído às mulheres, cerca de 75% dos casos, ele corresponde a 10,8 trilhões de dólares no giro da economia do mundo. Inclusive, ele ajuda o profissional homem a ascender profissionalmente, porque ele está bem alimentado, ele está bem cuidado, ele tem uma boa higiene em casa. Vamos ver por que não está indo. Espera aí que travou. Pronto. E o que percebemos, então? Que neste cenário, a ascensão profissional, ela não é equânime entre ambos os sexos, né? As mulheres gozam de menor representatividade nas altas lideranças e nas arenas colegiadas. Aqui, a gente consegue ver a figurinha da mulher tentando quebrar o teto de vidro, que é uma metáfora do fenômeno intitulado teto de vidro, glass ceiling, que corresponde a uma barreira invisível, não flexível, mas invisível. Por que ela é invisível? Porque ela não está ali, ela é um tabu. Teoricamente, sobre ela não se fala, não se conversa e nem se admite. Não existe machismo na procuradoria, todo mundo ingressa normalmente por concurso, competência igual, não existe. Então, ela é invisível, mas teoricamente a gente vê que ela implica na menor presença feminina nos altos cargos. A mulher precisa quebrar esse teto de vidro. E outro ponto que estudiosas, as professoras norte-americanas Eileen Carney levantaram também, que já seria um outro entendimento ao teto de vidro, e que impede a ascensão profissional da mulher, é a questão do labirinto. Essa mulher está presa num labirinto de entranças e reentrâncias, de tanto preconceito e tantas obrigações domésticas e de cuidado, que ela tem pouca disponibilidade de tempo, de capital social, para conseguir gerir bem a vida profissional. Ela é menos livre. Então, a ascensão profissional é não equânime, a mulher, portanto, goza de menor representatividade nas altas lideranças e nas arenas colegiadas, e nós conseguimos pontuar dois fenômenos: o teto de vidro, o glass ceiling, que é essa barreira invisível imposta à ascensão da mulher, e, lá das doutoras Eileen Carney, o labirinto, que é esse percurso tortuoso e um conjunto de obstáculos que a mulher enfrenta na sua trajetória profissional, que são as demandas da vida familiar, o cuidado, o capital social. Como a mulher capitaliza socialmente se ela tem menos tempo? A questão do churrasco, do futebol com os amigos, né? Como ela consegue conhecer as pessoas que podem abrir portas para elas nessa sessão profissional, né? Existe também todo um paradigma de resistência à liderança feminina, ao estilo de liderança feminina. As lideranças dentro das corporações, elas são mais ligadas àquele padrão androcêntrico, né? São as lideranças clássicas, tradicionais, chamadas também de transacionais, em que você é mais impositivo, a legitimidade é tarefa, cumprir, recompensa. Ela é menos participativa, menos colaborativa e menos criativa. Contra esse tipo de liderança tradicional, de competitividade, de assertividade, nós temos uma liderança mais de soft skill que pode ser, vários estudos atribuem mais à mulher, que é a liderança transformacional. Ela é mais horizontalizada, os membros são chamados a responder, são corresponsáveis, partícipes. Mas tudo isso, essa menor ascensão das mulheres aos cargos do topo, ela é um padrão mundial, explicado pelo viés do patriarcado, pelos estereótipos de gênero, né? Que dissociam a imagem da mulher das posições da liderança tradicional, que é essa liderança focada nos padrões masculinos, da assertividade, da competitividade, da recompensa. E daí a divisão sexual do trabalho. Nós estamos inseridos nesse padrão, nessa realidade. Então, nossos costumes e as nossas leis, elaboradas a partir desse cenário, desses costumes, erigidas são elas a partir dos padrões androcêntricos. Então, mesmo as nossas normas abstratas e teoricamente genéricas, né, imparciais, elas não conseguem suprir essas desigualdades substanciais, porque elas só alimentam conseguem talvez
se dirigir a uma desigualdade formal, mas não essa desigualdade material da mulher que amamenta, da mãe que é solo, da mãe que é negra. Isso nós temos, chamamos de divisão sexual do trabalho. Ela dificulta a ascensão profissional da mulher, perpetua a desigualdade salarial, de forma que os homens, é a teoria das esferas, os homens fazem parte da esfera produtiva, que ganha, que é assalariada, que fica para fora, para o público. E as mulheres ficam na esfera reprodutiva, do trabalho que nem aparece, que é invisível e não remunerado. Nessa divisão sexual do trabalho, os homens, sim, vão ocupar as funções de forte valor social agregado. Os homens vão ser os padres, eles vão ser os líderes religiosos, eles vão ser os líderes militares, eles vão ser os altos cargos políticos. Enquanto as mulheres ficam com uma menor valia. Então, é uma separação da teoria das esferas, você tem a esfera privada da mulher e a esfera voltada para o público, produtiva para o homem, com o princípio da hierarquização, que nessa divisão de trabalho, o trabalho do homem vale mais. E esse modelo ainda é sustentável por um triste chamado modelo de delegação, de uma socióloga, com esse termo, chamada Hirata. Para que algumas mulheres consigam ascender nas carreiras, elas delegam o seu trabalho reprodutivo para outras mulheres, mal remuneradas, o que gera um ciclo vicioso. Então, você não está fazendo o transporte do seu trabalho, da sua função de cuidado para os homens. Os homens não equilibram a balança e não dividem com você. Você está alimentando o status quo quando você transporta a sua obrigação do cuidado para outra mulher. Ai, gente, está travando aqui, para aí. Então, nós temos uma reflexão aqui do Sir Arthur Doyle. Enquanto o homem, individualmente, é um quebra-cabeças insolúvel, no agregado, ele se torna uma certeza matemática. Quer dizer, nós vamos ter a massa do homem médio agindo dessa forma igual, reproduzindo até sem pensar o viés do patriarcado. E nós, mulheres, singularmente, estamos inseridas nesse meio. A figurinha da Mafalda também é uma reflexão. Mafalda encontra a menininha e aí ela diz: oi, como você é pequenininha, qual é o seu nome? E a menininha responde: liberdade. Ou seja, a liberdade da mulher neste cenário, ela é apequenada, né? E as carreiras jurídicas, eu vou falar um pouquinho da magistratura, porque depois a doutora Maria Cláudia, eu estou até intimidada. Vamos lá, no nosso Brasil, do IBGE, Censo IBGE de 2019, onde 51,6% da população são pessoas do sexo feminino, ou seja, a maioria, contra 48,4% pessoas do sexo masculino, nós mulheres somos maioria. Nós temos, na primeira instância do Poder Judiciário, pouca diferença na representatividade entre homens e mulheres. Né? Juízas substitutas do sexo feminino, 41,9% em todo o país, juízes substitutos, homens, 45,7%. São dados do CNJ de 2019. A diferença não é tão grande, porque a disparidade na representatividade da mulher no Poder Judiciário, ela é mais sentida no segundo grau, nas instâncias superiores. É uma amostra do teto de vidro, porque há um afunilamento, não é? À medida que vai subindo na instância, no escala do poder, as mulheres vão ficando para trás. O percentual de magistradas brasileiras, em 2019, aqui de acordo com esses dados do CNJ, ele ficava entre 25% e 30%, né? Agora, esse fenômeno da subrepresentatividade da mulher no Poder Judiciário, ele é um fenômeno também mundial. E em todo o mundo, a subrepresentatividade da mulher no judiciário, ela avança à medida que vai crescendo em importância os cargos dentro dos tribunais. Ela é concentrada mundialmente nas instâncias superiores, nas instâncias recursais. E a grande contradição que a OCDE aponta nesse estudo é que, embora justamente os países que reconheçam a importância da diversidade, do debate democrático, de diferentes vozes e perspectivas, são justamente esses países que possuem o menor número de mulheres nos assentos do judiciário. É uma contradição que a OCDE viu. Olha aqui, a mulher encarando o teto de vidro. São
dados do Migalhas de 2020, por exemplo, promoção por merecimento no TRF da 2ª região, para desembargador. Está vendo como é diferente? Deixa eu tentar descer aqui, de 89% para 11%, no TRF da 1ª região, aqui de Brasília. A progressão, embora a titularidade também está maior, mas na TRF da 2ª, que é o primeiro quadrinho da 2ª linha, a titularidade foi equânime, mas quando houve a promoção por merecimento para desembargador, que é uma ascensão na carreira, já foi bem diferente. Deixa eu passar. Eu não estou controlando o tempo. O Ministério Público, só pincelando aqui, o Ministério Público Federal, ele até surpreende, porque nós tivemos a Raquel Dodge como primeira e única Procuradora-Geral da República. Isso dói. Aqui, também dados do Migalhas, de novembro de 2020. Né? Imagem, para mim, eu acho mais fácil de ver. Tribunais superiores, dados deles, né? Diferem um pouquinho dos dados do CNJ. Nós temos 14 mulheres em 90 ministros. Na Justiça Estadual, em todos os estados, nós tínhamos, em novembro de 2020, 1.594 desembargadores. Desse tanto de desembargadores, somente 323 eram mulheres. E aí tem um estudo engraçadíssimo, que a doutora Herta, que falou mais cedo, lá na questão da tributação em gênero, que no TJ de São Paulo havia mais desembargadores chamados Luiz, que eram 32, do que mulheres. Sem contar 7 outros Luizes, cujo nome se grafava com S. É até uma anedota. Mas esse ano, 2022, nós tivemos algumas boas surpresas. É um ano interessante. Essa primeira figura, a quebra da hegemonia masculina chegou ao fim após 8 anos. Não é bem isso, não, né? Isso aqui eu tirei do Insta do TAI, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Olha, TRF da 5ª região, desde 2014, aquele tribunal não tinha nenhuma mulher, né? Até então, a desembargadora Margarida Cantarelli havia sido a primeira e única desembargadora do TRF da 5ª região. Isso agora foi alterado com a nomeação das 2 desembargadoras, doutora Germana e Carolina. Mas, assim, é um absurdo. Este ano nós tivemos a graça da assunção ao cargo de presidente da ministra Rosa Weber no Supremo e da 2ª mulher somente no cargo de presidente do STJ, a doutora Maria Tereza. Um fato muito extraordinário, bastante legal, foi a nomeação também, foi a posse como presidente, foi a primeira vez que uma mulher conseguiu a cadeira de presidência da OAB, numa das seccionais mais importantes do país, que é a de São Paulo. Então, desde 1932, quando da instituição lá da OAB, ou seja, há 90 anos, foi a primeira presidente da OAB São Paulo. Isso é bem emblemático, né? Revertendo o quadro, nós vemos ações aí. Ai, desculpa, gente, minha filha. Vocês estão ouvindo? Ai, desculpa. Imagina, fica tranquila, como a professora Glória falou, a pandemia que fez a gente invadir os lares das pessoas, então não tem que se desculpar. Há uma tentativa, sim, dos tribunais em tentarem minorar essa disparidade de gênero. Então, existem ações como o projeto Equilibra, mas muito recente, de 2019, que é um programa de participação institucional feminina no STJ, para tentar minorar esse viés de gênero, né, em prol da participação das mulheres. Também foi assinado pelo então ministro do STJ uma parceria com a ONU Mulheres e com o He4She, que é o Eles por Elas, né? Tudo também no STJ, você vai lá no site, você vê que eles tentam observar a Agenda 2030, né, do ODS 5. Na advocacia, eu estou com tempo ainda, eu posso ler? Ou eu preciso ser mais rápida? Mais 5 minutinhos. Então, vou pular. Dá para dar uma passadinha, pelo menos. Paridade de gênero na OAB. Olha o panorama do Conselho Federal da OAB em novembro de 2020. 28,3% só do total, só 23 mulheres de 81 conselheiros eram homens. Então, também se buscou resolver essa distorção por meio de um normativo, porque só funcionava assim, já que
costumeiramente a gente não vai, então vamos impor a norma. E aí criou-se a Resolução 5 de 2020, apenas publicada o ano passado, que tentou instituiu, né, a paridade de gênero na composição das chapas para as eleições do Conselho Federal, Caixa de Assistência, seccionais, subseções. Agora, para você registrar sua chapa para concorrer, você precisa desse número mínimo, 50%, para se alçar essa paridade de gênero, né? Na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o meu órgão de origem, eu vou passar, porque o tempo já está suprindo, mas eu vou usar aquele bordão que uma imagem vale mais de 1000 palavras. Vamos ver aqui a fotinha dos procuradores gerais da Fazenda Nacional desde novembro de 1955. Vamos lá, onde está o Oli? Cadê a única mulher? A doutora Adriana, lá, a guerreira. Depois do doutor Fabrício da Soler, queridíssimo, nós tivemos ainda 2 homens. Então, assim, são paradigmas que a gente precisa mudar, porque a gente está indo, todo mundo, empurrado pela massa do homem médio. Como falou, essa questão também está recebendo um melhor olhar da Procuradoria, mas tudo isso muito recente, tudo aqui nesse tempo de pandemia, de 2019 para cá. Esse ano, eles conseguiram formatar uma agenda de liderança feminina na PGFN, né? Como uma atitude, uma resposta institucional ao viés de gênero. Então, tentou-se instituir, né, são comportamentos recomendáveis, boas práticas. A escutativa, a mulher será ouvida, a mulher não será interrompida, e nem lhe será roubada suas ideias. As ideias da mulher são dela. O equilíbrio, que abarca a situação de muitas demandas da mulher, flexibilização do horário, a questão do bom senso. O bom senso é aquele horário das mensagens do WhatsApp. Não vai mandar mensagem para a mulher quando ela estiver amamentando, se ela ainda amamentar depois da licença maternidade, quando ela estiver contando historinha, quando ela estiver buscando o menino no colégio. Também tenta-se implementar uma participação colaborativa, que fica dentro daquela liderança transformacional, que é um modelo de gestão de equipe mais horizontalizado, né? Em que cada membro tem um papel de responsabilidade, um papel colaborativo que incentiva a criatividade. E também está tentando dar-se dentro da instituição uma maior representatividade para permitir o acesso da mulher aos espaços de poder. Criou-se o PGFN Plural para a inserção dos portadores de necessidade especial, dos negros, das pessoas com problema de saúde mental, para tentar ouvir. Nós tivemos realmente, isso aqui é verdade, em 2020, 2021, em plena pandemia, uma série de rodas de conversas, nunca se falou tanto na Procuradoria, uma grande efervescência da questão da igualdade de gênero e da saúde mental. E o Tributos a Elas teve uma enorme participação nisso. Inclusive, a gente fez uma pesquisa em que a gente ouviu 602 procuradoras da Fazenda, quase todas, sobre a percepção do ambiente de trabalho. Enfim, a justiça é cega pela imparcialidade, mas ela tem que ficar de olhos bem abertos para enxergar, para ver através. Né? A liderança transformacional, ela revela-se no ser mulher, urge a compreensão da importância da presença feminina nos tribunais e espaços de decisão, urge reflexão sobre o que a diversidade tem a oferecer, diferentes perspectivas, renovação de teses e construções argumentativas. A diversidade, por meio da complementariedade de performance, ela traz um aporte de contribuições para decisões jurídicas, para construções jurídicas. E a desigualdade, ela possui inúmeras vestes. Aqui a gente está tratando apenas de uma, que é a questão da posição e da ascensão da mulher dentro do trabalho. Vou citar aqui, ai meu Deus, a Simone de Beauvoir, quando ela diz: é preciso que as mulheres marchem, avancem e digam nós. E que a autoridade não assuste, mas edifique. Né? E como nós começamos esse colóquio com a palestra da professora Dominho, eu vou terminar com um grande poeta português. Mesmo que meus versos nunca sejam impressos, eles terão a sua beleza se forem belos. Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir, porque as raízes florescem ao ar livre e à vista. Tem que ser assim por força. Nada o pode impedir. Então, é preciso que a mulher saia da esfera privada e que ela seja essa raiz que floresça ao ar livre e vista. Obrigada.
Mamãe. Obrigada, Graziela. Eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e de ter feito essa exposição tão detalhada dos dados, né? Mais uma vez, assim, fico feliz de saber que existe um movimento como esse, como Tributos a Elas. Adorei saber que tem uma pesquisa com as procuradoras, depois eu vou procurar esses dados, eu acho que me interessam muito, enfim, todos já sabem que eu sou uma entusiasta de pesquisar gênero nas profissões jurídicas, né? É o meu tema de interesse das pesquisas. Eu estou um pouco mais focada nas magistradas, mas tenho aprendido muito nesse evento também sobre outras carreiras, né? Nós teríamos a palestra também, a fala da professora Regina Irosi, que está aqui, mas ela está com um problema técnico, que é a falta de energia elétrica. Infelizmente, ela está aqui nos acompanhando, né? Ela é mestre em Direito Constitucional e a Procuradora da Fazenda também. Ela está nos acompanhando, mas está com esse impedimento técnico. Então, assim, eu queria registrar assim, um lamento, mas também agradecer por ela estar aqui conosco, né, no evento de qualquer forma. A gente ficou na torcida para que a energia voltasse a tempo, mas eu estou vendo que ela está sem a imagem aqui ainda. Ô, Ana. E, Regina, pois não. Não sei se você quer dar uma saudação, dar uma palavrinha. Pessoal, vocês podem ver que eu nem estou aparecendo na tela, eu estou às escuras. Mil perdões, nunca aconteceu isso. Até agora a energia elétrica não retornou. Eu adorei, parabenizo as apresentações da professora Maria da Glória, professora Graziela e a professora Ana Paula, com essa simpatia, com essa energia também, recepcionando todo mundo com muito calor humano e muita sensibilidade. Eu agradeço a compreensão de todos, peço mil desculpas, eu adoro falar, né, para o públicos variados, eu tenho certeza que o público de hoje é extremamente qualificado, e é isso, pessoal, lamento, não vou conseguir, vocês podem ver que eu nem apareço na tela, estou aqui nas salas escuras, mas, enfim, parabéns às palestrantes e parabéns, professora Ana Paula, por essas intervenções muito bem colocadas, são pesquisadoras de altíssimo gabarito, todas, né? E eu só posso parabenizar. Lamento, quem sabe, professora Ana Paula, teremos oportunidade num próximo evento, e eu vou tentar, assim, ter algum aparato, gente, porque é a primeira vez que me acontece isso. Não, Regina, mas isso são coisas que fogem totalmente, né, ao controle, a gente não tem como prever. Eu é que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui nos ouvindo, mesmo nessa condição. Certamente a gente vai ter outras oportunidades de diálogo. Então, eu acho que o que nós vamos fazer para aproveitarmos um pouquinho o tempo que nós ainda temos, né, eu gostaria de abrir para perguntas, para que nós pudéssemos aproveitar a presença da professora Maria da Glória e da professora Graziela aqui conosco. Então, gostaria de saber se algum aluno ou aluna gostaria de fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, ou pode fazer aqui no chat também, mas preferencialmente abrir o microfone, câmera, né? Que o professor sempre gosta de ver o aluno, ver o rostinho dos alunos, já que a gente tem que estar no virtual, mas de ver o rosto de vocês. Não sei se alguém teria alguma colocação. Eu acho que os dados, assim, só para organizar um pouco aqui, eu acho que os dados apresentados, né, são dados muito instigantes para nós, e especialmente para nós mulheres que somos profissionais de direito, para a gente pensar nas carreiras jurídicas, né? Acho que desde a abertura do evento ontem com a professora Maria Clara, ela mencionava as desigualdades de gênero e em vários momentos ela citou as desigualdades nas carreiras jurídicas, né? Esse tema da composição do sistema de justiça, de políticas judiciárias, foi algo que ela tocou na sua intervenção e que veio atravessando todos os debates desse evento, desse colóquio. Então, eu acho que é bem interessante, se vocês quiserem se colocar, não precisa ser pergunta, pode ser também uma colocação, algo que os dados tenham tocado vocês e queiram falar aqui, por favor, fiquem à vontade. Sei que já é tarde da noite, todos estão cansados e também vieram de uma longa trajetória de eventos, mas a gente pode aproveitar essa oportunidade. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma intervenção.
E também, bom, abro a palavra também para as próprias palestrantes, né? Não sei se a professora Glória quer comentar algo, ou a própria professora Graziela também, reciprocamente. Glória, está sem Não, microfone. estou mais para ouvir, mas bom estar aqui, eu sei que está todo mundo cansado, sei lá, eu e a Graziela, acho que a gente complementou, né, uma apresentação da outra, com aquilo que a gente percebe que são os olhares com uma certa influência disciplinar, mas o importante é que, mesmo que as influências disciplinares sejam diferentes, que elas construam com uma complementariedade, e uma conversa e uma cooperação, e eu acho que funciona muito bem nesse sentido. Né? A gente não combinou nada, mas o jogo foi bom. Alguém levantou a mão aí, eu vi uma mãozinha levantada. Tô, gente, eu que me perdi aqui, deixa eu olhar aqui na Isso, tela. fui eu. Ai, por favor, fale, Eu. então. Que bom. Primeiramente, boa noite a todas e todos que estão assistindo o evento. Quero agradecer a oportunidade de ter um espaço desse no nosso programa de pós-graduação para poder discutir esse problema que, infelizmente, ainda é muito latente, especialmente no Brasil. Né? Como nós temos um avanço grande, não só de qualificação de mulheres, mas também do alcance das mulheres em espaços que antes não era possível, mas ainda assim nós sofremos com essas desigualdades pautadas na sexopolítica, como se pelo fato do nosso gênero biológico determinasse qual é o espaço que nós precisamos ocupar. Eu gostaria de agradecer muito as pesquisas das duas palestrantes de hoje, porque os dados que elas trouxeram, né, no âmbito da magistratura, que é um espaço que nós, mulheres, que entramos na faculdade de Direito, às vezes pensamos em ocupar, e não temos essa representatividade, ao mesmo tempo que, vou falar sobre mim, me incomoda como de pensar o que é necessário para mim, enquanto mulher e negra, para alcançar esse espaço. Né? Por mais que eu faça 2 pós-graduações, por mais que eu faça 3 graduações, será que quando chegar lá eu vou ter o mesmo respeito? Ou, e aqui eu vou abrir, é claro que aconteceu com a nossa presidenta Dilma, o fato de que qualquer coisa que ela cometia era sempre parado com a questão do hormônio, a questão da questão da sensibilidade da mulher e da fragilidade da mulher. E aí outro ponto nas pesquisas é pensar, que geralmente fica muito invisibilizada nas pesquisas, que é a questão da mulher PCD. A mulher deficiente, esse espaço para ela, como é que acontece? E a segunda, falando sobre a segunda palestrante que ela traz, a questão da economia do cuidado, a professora Ana trouxe a questão do tributo, ela fala desse tributo, dessa questão tributária na pensão alimentícia, é a gente repensar, porque ainda assim as mulheres, apesar dela ter brilhantemente evidenciado todo esse espaço, todo esse trabalho, muitas vezes nós nos questionamos se estamos fazendo bem o nosso trabalho, né? E aí entra a questão da saúde mental, que a última palestrante ela trouxe. Então, essa invisibilidade nos coloca, e eu vou me colocar agora nesse momento, enquanto uma mulher que pensa a política pública, até quando nós vamos pensar políticas públicas que sejam antissexistas e antirracistas, que promovam essa justiça de gênero? Até quando nós vamos perceber essas questões e vamos deixar as nossas pesquisas ausentes disso? Então, eu gostaria de agradecer muito esse espaço, agradecer muito essa pesquisa, e eu queria deixar uma pergunta, que talvez pode parecer pessoal. Enquanto mulheres, vocês, no âmbito doméstico, vocês alguma vez já se pegaram pensando que, de fato, poxa, será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu estou no lugar certo? Ou não é esse o meu lugar? Pensaram em desistir alguma vez por estar tão pesado esse fardo? Enfim, é isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Adriana, por ter aberto esse diálogo. Acho que eu vou, para abrir para as palestrantes responderem, né? Eu vou só também trazer mais uma questão que está aqui, porque eu acho que a gente pode fazer alguns bloquinhos de perguntas e intervenções. A gente tem mais uma intervenção que foi feita pelo chat, pela Sarita, que também já tinha se manifestado aqui. Ela diz: observamos que as políticas públicas são progressivamente reduzidas
conforme passamos da mulher para a gestante, para a mãe, sem entrar em outros recortes de raça, orientação sexual, transexualidade, etnia. Como as senhoras veem essa invisibilidade específica da mulher mãe lactante? Essa é uma segunda pergunta, e queria saber se tem alguma terceira intervenção, que a gente podia fazer uma rodadinha de 3 intervenções e passar de volta para a Glória, professora Glória, e para a professora Graziella. Levantei a mão, Patrícia, desculpa, é que eu não consigo ver todos na tela. Pode falar, Patrícia, desculpa. Se eu não ver alguma mão, podem abrir o microfone, porque eu não consigo olhar todos. Não te achei ainda aqui, Patrícia, então pode abrir o microfone. Abri já. Consegue me ver agora? Agora estou te vendo, estou vendo. Boa noite, gente. E, assim, eu tento às vezes até ficar quietinha, né, porque eu falo muito, mas eu gostaria de primeiramente agradecer as palestrantes, né, por estarem disponibilizando seu tempo e enriquecendo a gente, né, com tantas informações e pesquisas tão relevantes. E também parabenizar todos os organizadores do evento, né, as organizadoras do evento, porque, de fato, é um evento muito enriquecedor e que a gente precisa de mais eventos, né, que tragam essa temática. E a minha colocação, na verdade, né, foi também coaduna um pouquinho com o que foi a abertura do evento, né, com a professora, né, que nos abrilhantou, né, vindo lá de Portugal, e que ela falou também da interseccionalidade, né, que é um tema que muito me interessa, né, e que eu até pesquiso. Então, assim, quando foi colocado, né, essa questão da quantidade de mulheres que ocupam, né, a questão do judiciário, e você fazer esse comparativo com a questão de raça, e até mesmo, né, a nossa querida palestrante falou que quando a gente se refere a mulheres, a gente percebe que até as mães, né, tem um grau maior de instrução. Isso também vai interseccionalizar, né, com a questão de classe também. Então, assim, né, a gente vê que quando tudo que a gente se refere muito a essa questão de gênero, a gente não tem só o fator de gênero, a gente também tem fatores raciais, fatores de classe. Tudo isso é uma questão muito relevante, né? E como a Adriana colocou, né, nós aqui como pesquisadoras, né, aqui mestrandas, a gente pensa muito nessa questão de, tipo, como que a gente pode, de fato, mudar isso e como que seria isso, né, na questão do nosso futuro, né, a gente entrando, de fato, para a docência. E ontem eu levantei também essa questão. O que muito me preocupa é que quando mulheres alcançam, de fato, posições, né, que poderiam ser posições para mudar uma perspectiva, posições relevantes, essas mulheres acabam se rendendo à questão patriarcal e na verdade, em vez de mudar essa situação, acaba integrando aquilo ali para conseguir fazer parte de um grupo, fazer parte de um contexto. Então, assim, fica assim, para reflexão, né? O que a gente, de fato, pode fazer, não só hoje como alunas, né, do programa, mas também o que a gente pode fazer no futuro, quando nós conseguimos alcançar carreiras que nós almejamos, né? Como que nós podemos mudar essa estrutura, né? Falando também de questão racial, né, do racismo institucional, que ele é muito forte, ele é muito latente, ele é muito presente. Então, é mais nesse sentido. E aí, perguntando, né, para as palestrantes, né, como eu perguntei ontem da minha professora, o que nós poderíamos, de fato, fazer hoje, né? Eu sei que isso não é só uma questão de dentro das universidades, precisa acontecer muito antes no sistema educacional como um todo, mas hoje, na posição que nós ocupamos mesmo, né, nessa questão institucional, nessa questão de cursos, né, de pós-graduação e até mesmo na graduação, o que nós podemos fazer, quais são os movimentos, né, de políticas públicas que podem ser adotadas de fato para que a gente consiga, pelo menos, diminuir essa diferença, né, tão grande que a gente vê nesse contexto, principalmente no que tange essa questão interseccional. Então, seria mais ou menos essa minha pergunta. Obrigada, Patrícia, mais uma vez pela sua participação, que ontem também contribuiu muito para o debate. Então, deixa eu só ver se aqui no chat há alguma pergunta. Então, eu vou, então, voltar
O Felipe está com a mão levantada. Felipe, eu vou fazer assim, volto para as palestrantes. O que vocês preferem, Glória e Graziela? Fazemos logo a rodada com todas as intervenções, melhor? Ou Você fica está me ouvindo? Não, se é mais uma, eu acho melhor, porque mais já uma, são então? 7:50 e eu tenho um sim. compromisso depois. Às 8. Felipe, você faz a sua última intervenção. Então, pode fazer, Felipe, então, a última, e aí nós voltamos para as palestrantes, tá? Isso. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez as professoras que apresentaram brilhantemente aí, as colocações. Eu gostaria de fazer uma ponderação, aqui, uma visão minha também, referente a até um trecho que a própria professora Glória mencionou. Eu achei interessante também aquela questão do eles por elas, né? Bastante interessante também, trazendo não só para o debate, mas para essa força-tarefa, todos os integrantes da sociedade, né? Não só as mulheres, tendo aí o protagonismo, mas também a ajuda de todos, né? Nesse esforço daí, que tem grande valia. Uma questão que eu gostaria de ponderar é que, além do ponto referente à própria justiça, da diversidade, também tem um aspecto da própria magistratura ter uma diversidade com vistas à experiência pessoal dos magistrados, que influencia nas próprias decisões. Então, um corpo de magistrados diverso também é útil para o ponto de vista da riqueza e de uma precisão, a meu ver, melhor das decisões judiciais. Então, um tribunal que contenha aí uma proporção que se reflita a sociedade no aspecto de mulheres, do ponto de vista racial, deficiente, a meu ver, certamente vai tender a ter umas decisões que reflitam justamente melhor a realidade da sociedade. Então, a vivência dos magistrados, a experiência pessoal do magistrado, tem uma forte influência nas decisões. Eu também gostaria de ponderar a própria a função, a meu ver, também a responsabilidade do quinto constitucional em também auxiliar nessa promoção, ainda que seja de cima para baixo, dessa diversidade dos magistrados. Até porque os próprios desembargadores também vão influenciar na promoção, talvez, dos juízes, ainda que o acesso seja por concurso, de alguma forma os desembargadores de quinto constitucional vão ter uma certa influência também na composição do tribunal, de alguma forma. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Felipe, pela sua intervenção. Então, se Graziela não se importar, eu passaria a palavra para a professora Glória, que ela já tinha me adiantado que a gente tinha que ser bem pontual. Professora Glória, aí você pode fazer as suas considerações, se já quiser, se despedindo, porque a gente faz considerações de vocês, com despedidas, e depois eu fecho com calma aqui com os alunos, pode ser? Então, começamos pela professora Glória, tá? Obrigada. Olha, vocês só fazem pergunta difícil, assim não dá, tá? Tem que combinar de fazer a pergunta e dar o resumo para a gente estudar antes, né? Nem a gente vai na aula. Primeiro lê o texto, depois responde. Assim, eu escrevi recentemente um artigo com uma colega do meu departamento, e a gente está tentando publicar, deve estar uma hora dessa saindo aí. É um artigo sobre esses dados analisando a reserva de vagas na magistratura, né? E as dificuldades que a sociedade brasileira enfrenta no que diz respeito às políticas de ação afirmativa que a gente tem visto nas universidades, tem visto nas profissões, e se produz legislação, se produz regras, mas na hora da aplicação, a gente vê que, em vez de avançar, parece que retrocede, porque
começa com um debate, primeiro, o debate começa a girar em torno da epiderme, né? Da epiderme da pessoa, se a epiderme preenche, não preenche, então vira uma situação que, embora a lei diga que a reserva de vaga é para pardos e pretos, está escrito isso explicitamente, na hora de aplicar, tem entendimentos de que, sabe, que em vez de a gente aceitar as identificações que as pessoas dizem que têm, a gente quer atribuir a elas a identificação delas, né? Então, a pessoa se identifica de uma forma, mas a gente diz, não, você não é isso não, você é outra coisa. E aí torna complexo, por exemplo, a situação dos candidatos pardos nessas reservas de vaga. E isso foi dito por muitos dirigentes de organização de concursos, né, de magistrados, que a política de reserva de vaga é difícil de aplicar porque é subjetivo o critério, realmente é uma situação difícil que eu acho que a gente lida com isso, mas a gente, enfim, tentamos produzir uma análise sobre isso. Eu acho que a política de reserva de vagas, embora do ponto de vista das carreiras jurídicas esteja caminhando devagar, eu acho que ela tem uma diferença em relação ao ingresso das mulheres nessas carreiras. O ingresso dessas mulheres nessas carreiras não foi estimulado por políticas de reserva de vaga. Como ela não foi estimulada por políticas de reserva de vaga, ela também não provoca uma demanda sobre essa mulher de produção de uma identificação em termos de gênero, porque ela não vem dessa forma. Então, na política de reserva de vagas raciais, eu acho que só o fato do candidato se inscrever por essa reserva, força ele uma identificação, mesmo que ele não tivesse tanto antes, né? Então, eu acho que faz uma diferença qualitativa. E a gente vê no próprio tribunal que esses novos juízes que ingressaram a partir de 2015, quando começou a haver essa política, embora a maioria dos que tenham ingressado sejam poucos e são homens, né? O ingresso das mulheres negras na política de reserva de vagas é bem menor do que o dos homens, e esses dois ingressos de homens e mulheres negros estão se dando naquela porcentagem que antes era ocupada pelas mulheres, mas não avança em nada na porcentagem que antes era ocupada pelos homens brancos. Então, os homens brancos continuam exatamente com a mesma proporção, e a proporção das mulheres é que diminui um pouco pelo ingresso do homem negro nessa proporção. Então, eu sempre brinco dizendo, a gente não gosta de fala mal de cota, mas há uma cota hegemônica dominante que ela persiste, né? Que ela fica lá aparentemente inabalável. Mas o fato de ter entrado esses homens e algumas poucas mulheres na reserva de vaga e ter uma identificação, às vezes é vivido assim, como uma influência até naqueles que antes estavam lá e não tinham essa identificação, mas ao ver, né, os colegas, essa identificação se manifestando, organizando fóruns e organizando encontros, abrindo uma agenda de discussão, elas, de alguma forma, produzem uma identidade nisso. Eu cheguei a ver, lendo depoimentos de magistrados que viveram isso, eu vi magistrada dizendo que entrou há 18 anos atrás na magistratura, sempre
produziu um apagamento das marcas corpóreas que vinculassem a racialização. No Brasil, leia-se o cabelo, né? Quando a gente fala de apagar, a gente fala sempre de tratar o cabelo, de produzir um cabelo que fica alisado, fica escovado, que perde as características do encaixeamento, do encaracolamento, etc. E essa juíza dizendo que depois que chegou esses colegas, ela começou a fazer uma transição capilar e deixou o cabelo mais encaracolado, e um dia uma colega falou para ela que a mostradora não era lugar para cabelo encaracolado. Quer dizer que você vivencia essas situações, mas, ao mesmo tempo que você vivencia, você encontra, né, um espelho para você se olhar, que são os colegas. Eu acho que tem uma diferença quando você tem uma política de ação afirmativa, porque ela gera uma identificação que o ingresso só espontâneo não necessariamente gera. É lógico que a gente vê mulheres nas carreiras jurídicas se organizando a partir da dimensão de gênero, a gente vê isso bastante, mas essa identificação, na maior parte das vezes, é pela experiência ao longo da carreira de situações que ela vai notando esse viés implícito e vai desenvolvendo uma certa conscientização na conversa com os outros amigos, com os outros colegas, né? Então, a gente vê isso também, as mulheres chegam mais numa estratégia de imitar como é que é a carreira, de se vestir de um jeito no início, né? Vai numa posse de juízes começando a carreira, todas estão muito parecidas com a roupa que elas estão vestidas, ninguém quer arriscar nada, é o primeiro dia, né? Quase todo mundo está de roupa escura, está de uma coisa discreta, não? As pessoas... depois, com o passar do tempo, é que a gente começa, né, a se apresentar mais, a correr mais riscos. Então, eu acho... O que eu estou querendo dizer com isso? Sim, é muito importante essas presenças da diversidade nas carreiras. Há um reconhecimento oficial sobre isso, eu não sei se ele de que ele espelha a sociedade, que, nesse sentido, amplia a legitimidade das instituições perante a sociedade. Não é porque vai decidir melhor. E esse assunto já, quer dizer, duvido que um juiz concorde com isso. O juiz vai achar que ele é capaz de decidir sobre qualquer assunto, e não que ele decide melhor porque a pessoa é mais parecida com ele, mas eles aceitam muito melhor o argumento de que a diversidade torna o judiciário melhor. A diversidade faz o judiciário ter mais legitimidade e ser melhor por causa disso. Então, nesse sentido, eu acho que essa diversidade, formalmente, ela já é aceita. Informalmente, ela não é tão praticada, porque demora muito para avançar. Então, essa é uma coisa que eu queria dizer. Eu acho que o protagonismo feminino e masculino de homens e mulheres nesses assuntos é fundamental. Eu acho que a gente não muda se a gente não cooperar, e eu acho que é uma coisa que precisa realmente da colaboração de todos os que concordam, dos homens feministas, né? Dos homens e das mulheres que querem desracializar as pessoas e ver pessoas mais do que raças e do que processos de racialização. Então, acho, como o Felipe estava mencionando, lógico, é extremamente bem-vindo que homens se juntem a isso, não vejo, acho isso, devemos sempre aplaudir isso, acho que isso é uma qualidade. Sobre a condição da mulher mãe lactante, já faz tanto tempo que eu vivi isso, que a única coisa que eu tenho a dizer é que já foi muito pior, né? Eu acho que ainda é ruim, mas já foi muito pior. Agora você tem alguns direitos já garantidos que são vistos, como eu falei, por outras mulheres como um mimimi, né? Isso é um mimimi, mas eu
tive meus filhos e fiz a carreira e me dediquei, agora o pessoal quer parar de tanto em tantas horas para amamentar, é só uma mimimi. Então, isso é uma luta, isso é uma disputa de narrativas que estão dentro das carreiras, mas eu acho que nós temos avançado nessa direção, mas há ainda quem atribua a isso um mimimi de quem está querendo se encostar numa situação de maternagem para dar conta de sua jornada. E isso eu também encontrei nas pesquisas que eu fiz. E, assim, por fim, sobre origem social, o que a gente vê, a origem social das mulheres, que eu vou comentar finalmente, é só dizer a vocês, as mulheres de classe média, que tendem a ser a maioria que entra, né? Tende a ser. Por quê? Porque é isso que a gente chama de um capital social, né? De um capital que ela tem uma família que pode custear enquanto ela está se dedicando exclusivamente a estudar, e muitas mulheres fazem isso. Algumas não, entram na condição de ter que trabalhar e seguir estudando, mas há um percentual de mulheres que consegue tirar um tempo para se dedicar exclusivamente, isso é uma característica também da generificação, né? É difícil na generificação masculina você achar que um homem pode parar 4 anos para ficar estudando, para passar no concurso e ter uma mulher provendo ele. Na nossa sociedade, isso infelizmente, conservadora do jeito que ela é mal vista. Eu não vejo mal, mas a sociedade é conservadora e é mal vista. Então, é mais difícil para o homem ter essa oportunidade de ficar estudando exclusivamente para prestar o concurso e ingressar. E as mulheres, vindas de famílias, muitas vezes filhas de um advogado, de um juiz, etc., têm essa condição que favorece esse ingresso e dá essa diferença que eu estava mencionando, enquanto outras vão ter que fazer o cursinho e trabalhar e amamentar e tentar entrar. Se eu já desisti de fazer coisas porque eu me acovardei, certamente. Eu não vou mentir e dizer que isso não aconteceu na minha vida. Deve acontecer até hoje, né? No outro dia me apareceu uma coisa se eu não queria me candidatar para passar 5 anos em outro país. Nossa, eu me acovardei na mesma hora. Quando eu pensei, 5 anos? Não, 5 anos eu não quero, não. Talvez outro falasse, não, 5 anos eu vou. Mas o que eu acho mais importante é que a gente encontre pessoas que nos estimulem naquilo que não vai nos ferir tanto, né? Então, também não quero que a gente se fira tanto e vire o que a gente não quer virar. Então, se eu não quero ser um homem competidor aguerrido até o fim, eu também não preciso ser, mas eu acho que a gente não deve desistir no primeiro tropeço, né? E a gente deve procurar aqueles que nos estimulem a gente a prosseguir. E a gente sabe que ninguém passa no concurso nem no primeiro, nem... Não, tem um que passa. Mas o ser humano, né, que é mais ou menos parecido com todos nós, sofre várias derrotas até obter uma vitória. E é assim que a gente caminha para frente. Eu acho que é assim que as mulheres precisariam seguir tentando, e, em particular, as mulheres negras, buscar mentores, buscar pessoas que apoiem, buscar pessoas que estimulem, buscar pessoas que confiem de que é possível e tê-las como parâmetro, e não aqueles amigos que são lá do nosso bairro, onde a gente cresceu, que estão com outros planos, com o plano de ser uma vida mais simples. Então, é preciso também mudar as referências e buscar, né, as oportunidades que possam aparecer, que eu sei que são menos. Mas, enfim, é isso. Desculpa pela demora. Obrigada, professora Glória. Graziela, por favor, professora Graziela. Obrigada. Eu não entendi, é para eu encerrar, é para eu falar algo? Não, se você quiser fazer algum comentário sobre as colocações e sobre as perguntas que foram feitas aqui, e aí também já se despedindo, que aí acho que nós vamos encerrando. Mas, enfim, queríamos te ouvir também mais um pouquinho. É porque a doutora Maria da Glória está com pressa. Eu vou dizer só uma coisa que a desembargadora doutora Ana Maria
Hoje ela é tabeliã, ela foi desembargadora, e ela era engraçadíssima, porque ela era professora de Direito Constitucional, Civil, Penal, Processo Penal, Administrativo. Nossa, ela dava aula de tudo, tudo ela sabia. Era um cérebro assim privilegiado, e eu nunca me esqueci. Fazendo cursinho foi o cursinho, depois eu passei para procuradora, ela falava assim, quem não peleja não vence. Então a gente não pode desistir, a gente tem que ser teimoso, tentar errar e acertar quantas vezes for preciso, infelizmente. E só mais uma coisa, quem não peleja não vence, não esqueçam disso. É que, engraçado aquela que eu passei das procuradoras e eu não falei, que da diferença, né, na carreira da Procuradoria da Fazenda. Esse estudo da agenda de liderança, ele mostrou uma coisa que eu não comentei, apenas 28% das procuradoras se candidatam aos cargos. Por quê, gente? Porque elas não querem? Porque não são competentes? Não, porque elas estão tão envoltas dentro da economia, do cuidado, do trabalho reprodutivo, que elas nem ousam. Ou a síndrome chama síndrome da impostora. Eu acho que eu não consigo, não é para mim, é para um homem, tererê, né? Não vou tentar nem pela primeira vez. Aí é a síndrome da impostora. Não pode. Ou não vou conseguir, senão meu marido me deixa, não vou conseguir levar meu casamento, não vou conseguir ser mãe, não vou conseguir atender todas as expectativas sociais da maternidade. É muito difícil, gente. Quando eu fui fazer o mestrado, minha filha era pequena, um dia ela virou para mim, essa que apareceu, que ela tinha 2 anos. 2 anos, o mestrado era no Rio, aí eu ficava uma semana no Rio. E aí ela falou assim, mamãe, ai, que bom que você apareceu, mamãe, você sumiu. Tem vários dias que eu te procuro e você sumiu. Ela achou que eu estava brincando de esconde-esconde, que eu tinha sumido na casa, que finalmente ela me encontrou. Não que eu viajei. Então, a gente leva essa carga, essa sobrecarga da má divisão do trabalho do cuidado, a gente leva a culpa. Só que a gente não pode desistir. Quem não peleja não vence. É isso aí. Obrigada a todos. Bom, queria agradecer. Eu também estou chegando no meu limite aqui, porque o meu trabalho reprodutivo também me chama aqui para o trabalho de cuidado. Queria agradecer demais a disponibilidade da professora Glória, da professora Graziela e também da professora Regina. Professora Graziela, depois eu queria muito pedir esses dados sobre a pesquisa com as procuradoras, eu acho que pode ser muito interessante para a gente. Os trabalhos da professora Glória eu depois também já vou disponibilizar para os alunos. A professora Glória deixou alguns nomes aqui, mas eu também já vou passar alguns links para alunos interessados, mas com certeza esse é um diálogo que se inicia agora, mas que ainda vai se desenvolver muito no nosso programa. Queria agradecer muito a disponibilidade dos alunos, queria agradecer ao professor Emerson, que liberou a turma dele para estar aqui conosco, parabenizar também a professora Maria Lúcia, que foi a idealizadora desse evento, né? Infelizmente não está aqui conosco porque teve essa situação, se acidentou, mas a gente fica muito grata a ela pela organização, pela escolha do nome. Agradecer ao Fábio, que mais uma vez deu esse suporte técnico aqui para a gente, nosso mestrando que nos apoia. Também queria agradecer, aproveitando que eu estou vendo aqui, ao Sérgio e à Patrícia, que ontem estiveram com a gente na recepção, até a saída da professora Maria Clara, que fez a abertura. Então, eu acho que a gente encerra aí esse colóquio com 2 dias de trabalho muito proveitosos, agradecendo mais uma vez aí a disponibilidade de todo mundo até esse horário. Um beijo grande, uma boa noite e nos vemos aí nos próximos encontros do PPGD. Muito obrigada. Obrigada, boa noite para vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, professora.